Flamengo confirma e craque está sendo vendido por 10 milhões de euros. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. E o setorista mais bem informado, Vene Casagrande, trouxe detalhes da negociação entre Flamengo e Dinamo de Moscou. O clube russo está comprando Gonzalo Plata. Depois de Cebolinha, o Flamengo perde mais um grande jogador. Agora ele vai ter que ir ao mercado, isso mesmo. Gonzalo Plata, por mais que não seja titular absoluto, era um atleta que sempre vinha atuando no time carioca. E agora, nação, com essa venda e também com a de Cebolinha, o Flamengo tem que ir ao mercado em busca de novos jogadores? Já chega, participa e deixa sua opinião nos comentários. Portanto, vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. Botafogo. Olha só, Vene, parece que a negociação entre o Dinamo de Moscou e o Flamengo pelo Plata avançou muito, é isso? Conta muito, tá avançado, tá avançado. Eu digo que a qualquer momento ele pode ser vendido. Óbvio que, se tratando de um clube russo, inclusive um clube que o Flamengo teve muito trabalho para negociar a contratação do Carrascal. Lembra que a gente até brincou, virou novela? Sim. Mais de 40 dias, os russos complicaram bastante a vida do Flamengo e agora o Flamengo está fazendo o mesmo. Só que a grande novidade que aconteceu nas últimas horas é os clubes chegaram a um acordo no valor que o Dinamo de Moscou terá que pagar ao Flamengo para poder contratar o Gonzalo Plata. E agora eles estão debatendo a forma de pagamento. O Flamengo exige à vista ou uma grande parte à vista e o restante em um curto espaço de tempo. E o Dinamo de Moscou, obviamente, quer pagar em várias parcelas. E aí está acontecendo esse debate. Mas o Dinamo de Moscou já quer ter o jogador já nesse final de semana. Por exemplo, o seu ex-Matheus Martins viaja esse final de semana, porque eles estão com pressa para regularizar o jogador e já ter o jogador no jogo contra o Spartak, no dia 6. E eles querem o mesmo com o Gonzalo Plata. Mas a situação, de fato, está muito bem encaminhada para o Gonzalo Plata ser vendido. E aí a gente vai acompanhando e vai trazendo aqui. Vene? Eu não queria que ele fosse vendido, de verdade. Eu acho que ele é um jogador muito importante para o estilo de jogo do Flamengo atualmente, com o técnico Leonardo Jardim. Eu sei que muitos vão falar assim, mas ele não faz gol. Mas hoje em dia o futebol não é apenas o gol, a bola na rede. Para a bola chegar na rede depende de muitos fatores. E nesses fatores o Gonzalo Plata ajuda bastante. E digo mais, Fernanda, ele saindo hoje do time titular, quem assume a ponta direita? Que você fala assim, nossa, vai assumir a ponta direita e vai dar conta do recado, como o Gonzalo Plata está dando conta do recado. Eu não tenho nenhum nome. O Carrascal oscila, o Luiz Araújo oscila, a não ser que o Flamengo vá ao mercado em busca de uma reposição, que foi o que me relataram no Flamengo. Dependendo dessa reposição, eu posso até ser a favor da saída do Gonzalo Plata. Como eu não sei quem vem e se vem, não tem como eu ser a favor da saída do Gonzalo Plata nesse momento. A gente vai falar de Flamengo, Pedro Henrique Torres chegando por aqui, porque hoje teve bate-papo com os jogadores por lá. É isso, Pedro? O que tivemos por aí, meu amigo? Seja bem-vindo. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande pra você, um beijo, Mari, abraço grande, Jailson também. Beijos e abraços para todos que nos acompanham neste Sport Center. Estamos aqui, em frente ao Campo 1 do Ninho do Urubu. Houve treinamento, atividade aqui pela manhã e logo depois 3 jogadores falaram com a imprensa, uma espécie de zona mista que o Flamengo fez aqui, maneira bacana para a gente trabalhar, enfim, todo mundo conversar com esses jogadores. Vieram Danilo, Rossi e também o Emerson Royal. Falaram bastante sobre o momento, o Flamengo nessa preparação aí, domingo tem clássico contra o Botafogo, 16 horas no Maracanã, retomada do Campeonato Brasileiro, está eliminado da Copa do Brasil, então teve aquele momento para dar aquela grande respirada, tentar conversar entre si, e alguns pontos interessantes passaram por aqui, porque, por exemplo, o Rossi vem sendo bastante criticado por conta de alguns gols que ele supostamente teria falhado. Muita gente acredita que sim, outros acreditam que não, opiniões meio divididas, mas perguntei ao Rossi se ele encara de fato se ele acredita que falhou nesses últimos lances aí, o gol do Romero contra o Cruzeiro, o chute do Arroio também, enfim, aí ele falou mais um pouquinho sobre isso e analisou, até comparou com outros lances que aconteceram recentemente. Vamos ouvir o goleirão do Flamengo, o Rossi. É óbvio que a crítica sempre existe, como sempre falo, né? É óbvio que também com o resultado perdendo também é mais fácil também acrescentar essas críticas, né? Óbvio que tem gols que a gente se prepara sempre para tentar defender, para fazer nosso trabalho, a gente trabalha dia a dia para sempre tentar fazer o melhor. É óbvio que também vão falar, mas eu sempre falo tipo assim,
o chute de fora da área talvez é mais difícil que o chute de perto, porque tu de perto consegue ver a bola, consegue reagir. Tu de fora da área tem que esperar ainda, às vezes, a bola passar do último jogador antes de reagir. Acontece parte do trabalho, as críticas sempre vão existir e sempre vão ser aceitáveis, não? Tá aí o Rossi falando um pouquinho sobre essa questão de críticas, lembrou do gol que houve até do Arroio, mais um nesse meio de semana pela Copa do Brasil contra o Galo, então, enfim, está tentando se defender como pode das críticas também, entende que o time todo vai melhorar nessa sequência. Logo em seguida, tivemos também Danilo, o herói do tetracampeonato da Libertadores, esteve por aqui, esteve na Copa do Mundo nesse ano, 35 anos, está no Flamengo desde o ano passado, ficava aquela dúvida, será que o Danilo encerra a carreira? Será que ele permanece no Flamengo por mais uma temporada? A proposta de renovação está na mesa, então ouçam o que vai dizer o Danilo, ao que consta mais um ano dele, ano que vem, em 2027, aqui no Ninho do Urubu. O meu 2026 eu tive pouco tempo de refletir e analisar, até porque existia uma Copa do Mundo em meio, e eu com 35 anos era necessário que eu me dedicasse muito, principalmente fisicamente, para poder corresponder à altura e tá bem preparado, né? Então, nesse momento foi onde eu tive mais tranquilidade para poder pensar em relação a isso, e eu e o Flamengo a gente vem falando, e eu espero que o 2027 seja ainda um ano que a gente possa estar juntos e aí sim eu possa fazer o último ano da minha carreira. Tá aí o Danilo, enfim, caminhada essa renovação do jogador, termina no fim do ano o contrato, né? Então vai ter mais um ano, muito provavelmente, se o Flamengo fez oferta, ele já indicou aí que vai aceitar para permanecer mais um ano, pode ser que encerre a carreira no Flamengo. O Danilo, que é muito bem visto nos bastidores, até a diretoria gosta muito do Danilo, acho que ele tem até o perfil de um gerente no futuro, de um dirigente, o Danilo sempre bastante esclarecido nas suas falas, né? Lateral direito, Emerson Royal esteve por aqui também, falou sobre o seu bom momento, é o lateral das Copas, basicamente, do Leonardo Jardim. O Varela tem disputado os pontos corridos, mas ele vem numa alta mesmo, então tem sido até elogiado. Então Emerson Royal falou sobre o porquê de melhorar tanto assim, especialmente nesse pós-Copa. Não, sim, a gente sabe da fase do adversário, mas independente de tudo a gente tem que focar mais no que a gente pode entregar. A gente sabe que a gente veio de um jogo aí onde a gente poderia ter feito um resultado muito melhor. Acabamos tendo um desequilíbrio aí na segunda parte, onde acabou ocasionando o empate, depois a virada deles. Mas esse jogo contra o Botafogo é muito importante pra gente, sobretudo porque vai ser um jogo em casa, onde a nossa torcida vai fazer uma festa maravilhosa, como sempre faz. Então a gente conta com o apoio de todo mundo aí pra gente poder entrar nesse jogo firme e conseguir os 3 pontos. Os 2 grandes jogos agora contra o Cruzeiro, mas antes da Copa também vinha fazendo alguns bons jogos, mas às vezes por um resultado negativo do time ou não, às vezes acaba sobrando para alguém. Então, acredito que venho evoluindo muito, venho crescendo durante cada partida e sei da importância que tenho também dentro do elenco. Meus amigos, porque eu chamo todos de amigos, porque me apoiam desde o começo, mesmo quando a fase não estava tão boa, todos me apoiavam, me davam todo o suporte para que eu conseguisse fazer o meu trabalho. Então, hoje não está sendo diferente. Então, todos os jogadores vêm me apoiando desde o princípio e agora não mudaram nada. Tá aí o Royal com um belo sorriso, falando para todo mundo, sempre de alto astral. Então o Flamengo nessa preparação, mas pode perder ainda o Plata. Negociações com o Dínamo de Moscou, há indicativos de que os russos vão chegar ali num valor que o Flamengo entende ser razoável, 10 milhões de euros, talvez um pouquinho mais. Então pode ser que o Plata se despeça mesmo do Flamengo e aí o tempo para a janela é curto, dia 11 de setembro. Assim como é curto o tempo do programa, por isso devolvo para Gláucia em São Paulo. Gláucia. Então é isso aí, nação. Vamos agora dar continuidade, agora expondo nossa ideia. Mas antes pedimos a vocês que se inscrevam no canal da SBT Rio. O link ficará aqui na descrição como forma de créditos. E o treinador do Independente Del Valle, o próximo adversário do Flamengo na Libertadores, falou sobre o confronto, falou sobre o Flamengo. O Independente Del Valle será o adversário do Flamengo nas quartas de final da Libertadores da América. Já prevendo os confrontos com o rubro-negro, Joaquim Papa, treinador do time equatoriano, declarou que o time está animado com a possibilidade de chegar à semifinal. Porém, deixou claro que o Mengão é um adversário extremamente difícil. A gente sabe que o time do Equador está longe de ser uma grande potência aí do futebol sul-americano. Só que o Independente Del Valle vem
em uma campanha muito boa aí no Equador. É um time organizado, venceu os 2 duelos das oitavas de finais, então o Flamengo tem que abrir o olho. E o treinador, sabendo que sua equipe é uma equipe boa, é claro, jogou a responsabilidade toda no Flamengo por se tratar do atual campeão deste torneio. Só que o Flamengo, por se tratar também de uma equipe cascuda, um time acostumado a vencer títulos, sabe que não pode deixar passar esse entusiasmo, passar essa situação de já ganhou para os jogadores. O torcedor está confiante, está na expectativa de que o Flamengo faça 2 bons jogos. É uma altitude não muito elevada, como o Flamengo já atuou aí em mais de 4.000 metros. São 2.000 metros de altura, então já faz diferença. Então o Flamengo tem sim que abrir o olho nesse duelo, principalmente o primeiro duelo aí que vai acontecer na casa deles. Então o treinador falou o seguinte: estamos animados com a possibilidade de nos classificarmos para a semifinal. Sabemos que a série contra o Flamengo será extremamente difícil. Por isso vamos encerrá-la com muito entusiasmo e respeito, disse Joaquim Papa em entrevista após a vitória do Del Valle sobre o Tolima na última terça. Antes de carimbar a vaga nas quartas de final da Libertadores, o Del Valle teve que superar o Tolima nas oitavas. No jogo de ida, o clube equatoriano venceu o confronto por 1-0 fora de casa. Por fim, o time do Equador recebeu os colombianos e o triunfo aconteceu novamente por 3-1. O Flamengo irá encarar o Del Valle nas quartas da Libertadores. Para chegar nessa etapa, o rubro-negro passou pelo Cruzeiro. Na partida no Mineirão, os times empataram em 1-1 e já no Maracanã, o Mengão marcou 2 gols e derrotou o rival brasileiro pelo placar de 2-1. Até o momento, a Conmebol não definiu as datas e os horários dos jogos entre Flamengo e Independente Del Valle. Porém, o que se sabe é de que o duelo de ida, que será no Equador, vai acontecer entre os dias 8 e 10 de setembro. Por fim, a partida de volta no Maracanã está entre os dias 15 e 17 do mesmo mês. Antes do confronto na Libertadores, o Flamengo tem compromisso importante na temporada. Na busca de mais um título brasileiro, o Mengão entra em campo neste domingo para encarar o Botafogo. Então, a gente sabe que a Libertadores ainda não vai acontecer, tem esse jogo aí importantíssimo contra o Botafogo e o foco total tem que ser essa partida. Hoje o Flamengo está a 6 pontos de diferença do Palmeiras, claro, com a partida a menos. O confronto contra o Mirassol deve acontecer em breve aí no Maracanã. E se tudo ocorrer como a gente espera, o Flamengo vai vencer o Mirassol, já que na casa deles o Flamengo aplicou a goleada. Então no Maracanã, se tudo ocorrer bem, se nada fugir do controle, o nosso Mengão consegue aí a vitória e diminui para 3 pontos a diferença junto ao Palmeiras. E ainda tem um confronto direto. Então o Flamengo aí tem sim que focar nessa reta final. É claro que a gente sabe que é difícil. Hoje o Palmeiras vem numa crescente boa, só que o Flamengo também não tem nada a desejar. Tem sim um bom elenco, tem sim jogado melhor do que partidas anteriores que começaram aí no pós-Copa do Mundo. O Flamengo está evoluindo e é claro que essa evolução aconteceu no momento importante. Teve essa derrota aí para o Cruzeiro, né? Essa derrota para o Cruzeiro pelo Brasileirão foi muito sentida, só que com certeza pelo elenco que o Flamengo tem, um treinador experiente, não vai abalar nada aí no que diz respeito o restante da temporada. Então, com relação a esse duelo contra o Botafogo, o Flamengo vai com a equipe principal. Eu penso que a prioridade são os 2 campeonatos. O Flamengo não vai escolher jogo A ou jogo B. O Flamengo sabe que, por mais que tenha sido eliminado de maneira precoce para o Vitória na Copa do Brasil, isso foi até considerado bom, entre aspas. Por quê? Enxugou o calendário. Por exemplo, se o Flamengo tivesse na Copa do Brasil, estaria jogando agora nesse meio de semana e contra o Botafogo com certeza teria que poupar. Então esquece, o Flamengo não vai poupar mais. Até o final da temporada, o Flamengo vai com o que tem de melhor. Isso é bom, porque coloca como prioridade as 2 competições. Então não tem essa de jogador cansado, de jogador
com fadiga muscular, vai para cima, vai em busca dos 2 campeonatos. E assim como aconteceu o ano passado, o Flamengo tem sim tudo aí para conseguir conquistar algo grande nessa temporada. É claro que o Palmeiras também, por se tratar de uma equipe forte, né? A gente sabe que nos momentos mais difíceis, quando realmente chega aquele momento que você sabe que os times mais cascudos vão engrenar, o Flamengo sim é uma equipe dessas. O Palmeiras também é. Só que o Flamengo, se tratando de equipe, se quando chega no final da temporada, se bobear, o Flamengo ganha. Então, abre o olho, Palmeiras. Hoje são 6 pontos a diferença. Só que se o Flamengo conseguir retornar à liderança, né? O Flamengo que já assumiu a liderança em rodadas anteriores, se o Flamengo conseguir voltar para a liderança no final da temporada, esqueça, né? Esse título é nosso. Então vamos torcer para que o Flamengo contra o Botafogo, né? O Botafogo que teve uma derrota, perdeu para o Atlético Paranaense. O Botafogo que também está pressionado, é clássico, a gente sabe que clássico tudo pode acontecer. Só que o Flamengo está mais concentrado, mais descansado, e eu penso que essa semana cheia de treinos vai fazer com que a equipe se concentre e faça uma boa atuação. Vocês estão confiantes para esta partida? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários.